Olá, família! Seja bem-vindo a mais um episódio do Próximo Passo, por Camila Cury, onde nós vamos trazer debates e temas importantes para ajudar você na sua autoestima, na educação dos seus filhos, no seu casamento, na construção da sua carreira. E hoje o tema é um tema super importante: relacionamentos tóxicos abusivos. Como detectá-los? E como nós podemos prevenir para não cairmos nessas armadilhas e também como nós podemos sair se nós já nos encontramos nesta situação. Para debatermos esse tema, a Mira está aqui representando todas as nossas seguidoras, seguidores que estão trazendo as suas dúvidas, os seus questionamentos. Amira, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Temos um tema hoje muito importante. Vamos dar várias dicas, né? E polêmico até, porque ele perpassa por muitas nuances. E, gente, hoje, para falarmos desse tema, estou com uma pessoa muito especial, que muitos de vocês que me seguem também seguem ela, admiram ela. Ela deu uma ausência nas redes sociais, mas ela tem muito a contribuir com a vida de tantas mulheres. Ela que é muito especial na minha vida pessoal, todos que a conhecem sabem que ela é minha primeira filha. Eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou, não apenas na construção da sua família, mas também em semear autoestima, identidade e mudança, perspectiva de mudança na vida de tantas mulheres. Ninguém mais, ninguém menos do que ela, a minha cis, Carol Cury! Gente! Nossa, que alegria estar aqui. Me sinto muito lisonjeada. Obrigada pelo carinho, Camila, Mira, participar desse podcast que eu tenho certeza que está ajudando milhares de mulheres aí afora. E é um tema que eu amo, que eu adoro, que eu sou especialista, já vivi. Eu brinco que eu já dei pé na bunda, já levei pé na bunda, já vivi relacionamento tóxico, abusivo, já casei, descasei, casei de novo, sou mãe, então sempre numa nova versão de mim mesma. Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa minha experiência pessoal e profissional com vocês. Que bom, Kai. E assim, eu fico muito feliz com o carinho que as pessoas têm por você. E não é sobre uma mulher, né, conhecida, mas uma mulher que ajudou outras mulheres. É. Eu acho que nós temos esse compromisso de sermos de verdade. Uhum. Com os nossos erros, com os nossos acertos e com buscando sempre a nossa melhor versão, inspirando essas outras pessoas, não com o idealismo daquela mulher perfeita, mas com as nossas falhas e limitações para que os outros possam ver as nossas superações e falar: "Nossa, eu também posso". É. E eu acho que esse podcast ele tem muito esse tom. Nós vamos falar de um assunto muito delicado, que tem muitas relações que perpassam pelas relações tóxicas. Nós sabemos que não é somente um relacionamento amoroso a dois, mas nós temos relacionamentos de amizades que são tóxicas, relacionamentos profissionais são tóxicos, e isso tem atingido cada vez mais pessoas numa era, uma geração tão frágil quanto a nós estamos vivendo. Então, para começarmos a falar sobre esse assunto, eu queria que você começasse a abordar o que é uma relação tóxica, assim, na sua experiência, tanto clínica, a Carol é psicóloga clínica, até hoje atende, e hoje nós estamos num dia chuvoso, não sei se está dando para ouvir os raios, mas se vocês ouvirem esses barulhos é porque nós estamos em dia de chuva, e eu adoro particularmente. Mas a Carol, ela ajuda as pessoas levando esse conhecimento no consultório, passou também por essas experiências e também na rede social, de tudo que você ouviu. Como é que você define essas relações tóxicas, cara? É. Então, acho que é muito legal começar dizendo que eu vivi alguns relacionamentos tóxicos e eu tô aqui hoje num relacionamento muito bom. Primeiro comigo mesmo, segundo com o meu parceiro. Então, eu venho trazer um, um relato feliz. Então, se você está onde você estiver, angustiada, triste, saiba que eu superei, e não importa a sua classe econômica, a sua raça, a sua crença, todo mundo está sujeito a isso. E, então, se eu superei, todas nós conseguimos superar, né? E fazendo uma outra analogia com o dia chuvoso, acho que um relacionamento tóxico é isso: a gente está no meio de uma tempestade, com raios e trovões, mas um dia lindo, ensolarado está por vir. Então a gente também consegue sair disso. Primeiro passo para a gente saber o que é uma relação abusiva é a gente olhar para a nossa história, né? Que é ter coragem de olhar para dentro, porque a gente sabe muito hoje sobre o mundo de fora e pouco sobre o mundo de dentro. Então a gente precisa identificar características nossas de personalidade que nos levam a nos ter um relacionamento abusivo.
E primeiro ponto que eu sei que é difícil olhar, mas é importantíssimo, são as nossas carências afetivas, né? Eu vim de um lar saudável, onde eu tinha um pai e uma mãe que se amam, mas meu pai, por sua vez, trabalhou bastante, teve que estar ausente em vários momentos para construir sua carreira. Minha mãe, como médica ali do postinho de saúde, trabalhando de manhã até de noite, enfim, vindo até meu pai estourar, o nosso pai, né, estourar, tive uma família muito comum, muito normal. E eu percebi que eu já vim, e eu trago esse exemplo para mim, para que as pessoas consigam entender um pouquinho dessas características de carência afetiva, né? Eu vinha com uma vontade de ser mais como as pessoas, eu vinha com uma vontade de ser um pouco mais com as pessoas, eu me sentia um pouquinho mais inferiorizada. A minha infância, eu era gordinha, usava aparelho, usava óculos, então eu via as minhas amigas num comparativo diferentes no estereótipo de mim. Então eu queria agradar demais para me sentir aceita. Eu tinha medo da solidão, então eu me inferiorizava. E isso fazia com que aquela minha carência afetiva fosse crescendo e me desse até ciúmes das pessoas que eu gostava, né? Então eu tinha uma amiga, eu focava só naquela amiga, porque eu tinha que estar junto com ela para eu me sentir amada, né? Então, a carência afetiva, ela faz com que aquele vaziozinho tome uma proporção um pouco maior e aí você se apega em alguém. Quando você se apega em alguém, você cria uma dependência emocional, né? E dentro dessa dependência emocional, trazendo agora para relacionamento abusivo, você acredita que você precisa da pessoa para ser feliz. Você precisa da opinião dela para se sentir validada, né? Sem ela parece que nada vai fazer sentido. Você fica em dúvida, você fica insegura, você tem medo de dar os primeiros passos. E aí é que surge um abusador vendo a presa ali parada. Nossa, é minha oportunidade, né? Então, a pessoa também que você se vincula, que por que você é carente afetiva, aí você tem mais dependência emocional do outro, você diminui a análise. Então, você não consegue perceber que aquela pessoa é realmente boa para você ou não. Como ela te dá migalhas de prazer, e nós vamos discorrer isso aqui hoje, você acaba que se apega nela como se fosse seu prêmio, e aí você se vincula muito forte com alguém, né? E aí você não consegue se divertir sem essa pessoa, você cria todo um cenário para aquela pessoa mandar em você, para aquela pessoa te manipular, né? E daí que começam todos os relacionamentos abusivos. Acho que esse é um pouquinho da Pano de introdução. fundo. E é muito interessante o que você disse, porque o relacionamento ele é abusivo, ele começa a você começa a não se identificar mais sozinha, você precisa do outro que te valide. Então, isso é um ponto super importante para as pessoas entenderem. Eu tenho alguém precisa estar me validando para eu me sentir pertencente, para eu me sentir segura, para eu me sentir boa, competente. Esse é um primeiro ponto que você está numa relação que já não está muito saudável. Segundo, inseguranças. Então, essa pessoa ela vem te prometendo o mundo, só que cobra caro essa fatura. Então, assim, eu te dou todo o amor do mundo, só que você é só minha. Você tem que fazer do meu jeito, com as minhas regras. A pessoa te promete um amor quase que incondicional, só que incondicional não tem nada, porque ela te cobra excessivamente para que você não perca aquele amor, aquela paixão, aquela relação, fazendo com que você sempre fique com medo daquela perda. Como se você perdesse aquela perda, você está perdendo algo seu, um membro do seu corpo que vai te fazer muita falta. Então, é aquela ideia de que eu preciso dessa metade. Não, você já é uma laranja inteira. Você precisa da maçã. Para fazer uma salada de fruta, a gente tem que ter a maçã inteira, a uva toda, o abacaxi inteiro. Então, é muito importante que quem está nos ouvindo, eles entendam que só existe um abusador se existe a presa. Então, muitas vezes, a gente tem que se analisar por que nós estamos entrando tanto em relações assim? Porque isso não só acontece é difícil você ver uma pessoa que entrou numa relação abusiva só uma vez. Muitas vezes isso vem se repetindo. E algo que a gente falou um pouco anteriormente é que nos nossos bastidores aqui, é que essas pessoas elas vão ficando muito isoladas. Por quê? Porque essas relações doentias vão afastando todo o resto de nós. E quando você se sente sozinha, você se sente sem rede de apoio.
E a rede de apoio, ela é fundamental para nós sairmos dessa relação, não é, Cá? Claro, porque vira um vício. Veja bem, esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque você acaba entrando dentro de uma crise de identidade. Quem eu sou? O que eu quero? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Você está numa relação que te consome tudo que você tem. Te consome tua alegria, teus sonhos, teu prazer, te consome tempo, te consome espaço emocional. Assim como na lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, duas emoções não ocupam o mesmo espaço. Não dá para você tentar ser leve, saudável, feliz dentro de um relacionamento abusivo que te consome toda a tua sanidade mental. Então você vai ficando sem amigo, você vai ficando sem hobby, você vai ficando, às vezes, longe até da própria família, de mãe, de pai, de irmãs. Eu lembro que quando eu estava em alguns relacionamentos abusivos, tanto de amizade quanto de relacionamento amoroso, cara, eu me afastava das pessoas, porque eu não queria ouvir opinião. Né? A opinião doía demais. E eu não tinha condição naquele momento de fazer nada com aquilo. Até porque faltava uma maturidade da minha parte também tomar um primeiro passo para sair dali. Porque exige coragem, né? Você sair de um relacionamento abusivo exige muita coragem. E aí você falou assim, então nós falamos sobre insegurança, nós falamos sobre esse excesso de dependência, para as pessoas identificarem né, o que é esse relacionamento abusivo. O afastamento das Crise pessoas, de identidade. crise de identidade, o afastamento das pessoas, então você começa a perceber, cadê as pessoas? Cadê a sua rede de apoio? Não, eu me afastei, eu já não estou mais tão próxima à família, os meus amigos também eu me perdi, Aí eu preciso do outro para me validar, porque eu só tenho ele. só tenho ele. Aí, quando ele não me valida, eu fico desesperada, porque eu tô desagradando. Porque eu. Vou ficar Fica sozinha. sozinha, você fica louca. Geralmente, é uma dúvida, excesso de amor, cuidado, segurança, são indícios dessas ações desse manipulador? Então, esse é um ponto muito bom, porque assim, as pessoas confundem o que é o amor. Por amor a gente faz guerra, por amor a gente faz paz. O amor é uma palavra muito complexa, né? O que é de fato o amor? Mas dentro daquilo que realmente a gente pode pensar, o amor é liberdade. Então, não é excesso de amor, isso é um excesso de controle. Então, eu quero ter o outro, eu tenho necessidade de dominar o outro, sendo que o outro me pertence. Só que, no fundo, a gente não pertence a ninguém. O amor, ele é uma escolha. Eu estou com você, eu escolho estar com você. Ele é uma opção e não uma obrigação. Só que, como existe uma confusão aí no senso comum do que realmente, por que se tem esse tipo de conduta com o outro, vai muito embasado dentro dessa carência afetiva, que eu tenho uma carência afetiva, eu preciso me sentir mais amada, eu preciso me sentir mais ouvida, preciso me sentir mais assistida, e aí por ter essas características, eu dou esses sinais de dependência emocional. E em nome deste amor, que na verdade é essa dependência e esse transtorno, que isso acaba sendo um transtorno doentio de dependência do outro, vem o excesso de ciúmes. Uhum. Ninguém pode te suprir como eu posso te suprir. Então, a hora que você tem um evento, não, vamos ficar só nós dois aqui. É tão bom nós dois. Você vê vários relatos de mulheres que estavam nessa situação, que no começo era confundido, assim, é como se esse príncipe ou essa princesa encantada chega para curar as minhas feridas, para preencher os meus buracos. Só que para isso ele quer tirar tudo aquilo que eu tenho, porque no fundo ele quer que fique só ele. Porque quanto mais vulnerável eu estou, mais dependente eu fico. Não, e olha que louco, né? Se a gente for olhar no nosso inconsciente coletivo, desde que nós somos crianças, meninas, né? Nós estamos falando para mulheres entre nós três aqui. A gente aprende que a gente precisa do príncipe do cavalo branco para nos salvar da masmorra, porque nós somos todas princesas da masmorra precisando de alguém que salve. Só que, cara, isso não existe. Então, existe um inconsciente coletivo de que a mulher é totalmente fragilizada, de que ela não consegue tomar atitude, de que ela precisa de alguém para vir resgatá-la, né? E claro que a gente não fala só sobre mulheres aqui, mas até coloca os homens numa posição assim, eu preciso ser o salvador da pátria o tempo todo. E não, nós precisamos ter identidades individuais e ainda assim escolhermos estar juntos. Então, um amor que realmente é saudável, eu promovo a autoestima do outro,
eu aposto no outro, eu acredito no outro. Mesmo quando ele tá mal, triste, angustiado, eu dou um apoio, eu dou um carinho. Claro que nós não estamos falando de relacionamento hollywoodiano, que também não existe, que muitas de nós buscamos aquele príncipe realmente que não vai ter defeito nenhum. As pessoas reais têm bagagens, têm histórias, têm passado. Isso é extremamente importante a gente pontuar aqui. Mas, ao mesmo tempo, ter alguém do nosso lado que esteja dentro de uma jornada emocional junto com a gente. E esta jornada emocional é muito importante porque ela precisa existir. É como se o outro, ele não tivesse ciúmes de quem você é. Se você tiver uma relação que é muita competição, então assim, se você brilha um pouco, ele dá um jeito de te diminuir em alguma coisa. Se você tá se sentindo bem, ah, não, mas você tá bonita, mas também essa roupa não ficou tão legal assim. Umas Ou é brincadeirinhas, né? umas brincadeiras, começa de forma inocente. Só que aí vai te minando, você não sabe por quê, você vai perdendo a alegria, você vai perdendo o brilho, você vai deixando de ser aquela pessoa, e às vezes você reclama para alguém, ou você vai trazer para alguém, aí alguém vai lá e seus amigos vão lá e te falam tudo o que você precisa fazer para mudar, ou te dão um bom conselho, daqui a pouco você tá com ele de novo, aí você volta naquela relação, daqui a pouco todo mundo desacredita. Aí você, como a Carol disse, vai se afastando, porque você não quer ouvir, por mais que às vezes você saiba da dificuldade, mas você não sabe o que fazer com aquilo. E se eu não sei o que fazer com aquele conteúdo, eu evito o Às conteúdo. vezes o outro até que tá cansado de ouvir as nossas histórias, nossos amigos, sabe assim, aquele amigo que já joga a toalha, fala, ai, deixa. Ah, é sempre assim. Eles brigam, mas daqui a pouco. E assim, uma relação desrespeitosa, porque que é muito importante, todo relacionamento tóxico, ele vive picos. E por que que um relacionamento tóxico é tão difícil? Nós vamos falar sobre sair, né? Por que que a gente tem tanta dificuldade de sair de um relacionamento tóxico? Porque ele vive picos. Então é aquele amor, aquela paixão, e aí vem aquela briga homérica, aqueles ciúmes, aquele controle. Aí daqui a pouco vem a paixão. E a relação tem que ter estabilidade. Uma relação saudável, obviamente, tem altos e baixos. Toda relação tem. Mas não dá pra gente viver numa relação de adrenalina. Meu salvador e meu opressor. Meu salvador e meu opressor. Eu falo que é como se nós ficássemos viciados naquele poço antigo de água e alguém me joga naquele poço. E aí você se sente mal, diminuída, invalidada ou invalidado, angustiado. E de repente a pessoa vai lá e manda o baldinho. Aí você se segura naquele baldinho e a pessoa te puxa para cima. E aí você não percebe que, na verdade, se você nunca iria precisar daquele baldinho que foi jogado, se não tivesse alguém que te jogasse naquele poço. E que não fizesse você se sentir culpada porque você tá lá embaixo. Exatamente. E aí o que acontece? Esse vício, como se eu precisasse do outro para me reerguer, sendo que no final do dia, esta relação tem me feito cair o tempo todo lá embaixo no fundo do poço. Obviamente que também nós somos responsáveis, porque tem que ter a presa aí. E a onça não vai buscar outra onça para né, ter a presa ali. Vai buscar a lebre. Então, por que você está sendo a lebre? Aí nós vamos falar um pouco, né? Por que que nós entramos em relacionamentos abusivos. Mas é muito importante a gente entender estas relações que nos trazem esta dependência. Se a tua relação é assim, ó, alguma coisa está errado. Relacionamento saudável, um amor saudável, ele tem que ter maturidade, tem que ter constância. E você precisa, por mais dolorido que seja, começar a resgatar sua rede de apoio. Ninguém vai conseguir sair de uma relação tóxica se não tiver rede de apoio. Sabe o que isso me fez lembrar? Algumas situações engraçadas, né? Mas veja bem, às vezes chega um paciente no consultório, que ele começa a ter um relacionamento novo, né? Aí eles chegam para me contar. Eu sempre gosto de perguntar, e como é que ele fala do ex ou da ex? Ah, não, porque ele conta que a ex dele era uma louca. Eu falei, ixi, pelo amor de Deus, já me dói o coração. Porque normalmente, quando a gente tá dentro de um relacionamento abusivo, a pessoa que já foi é sempre a louca, né? Não tem nenhuma pessoa que é normal, não deu certo por conta disso, ou por conta daquilo. Existem muitos exageros no falar do passado, como se agora você é minha salvadora da pátria, tudo que eu já tivesse no passado era ruim, era louco, não me serviu de nada, e agora você está aqui para suprir todo esse amor. É horrível você estar nessa posição. Porque você tem que suprir todo o amor da pessoa, que é um rombo emocional, por isso que ela é a pessoa um abusador, né, ou abusadora, você tem que suprir um rombo emocional muito grande. E aí, o que você vai fazer com isso? A pessoa também precisa ter outras fontes de amor. Ninguém pode embasar o amor absoluto numa pessoa Numa só. relação, Numa relação. Tá. Exato, isso é muito perigoso. Então, claro,
Compartilhe suas experiências com pessoas que você ama, se aproxime dos seus pais, se seus pais foram pessoas que você consegue confiar, troca ideia com amigos, pergunta o que eles acham. Não tenha medo, gente, de conversar e de se expor. Eu sei, porque eu já tive nesse lado, né? E dói. Eu até tenho minhas conversas com Deus. Cá, demorou pra você perceber que você estava vivendo um relacionamento abusivo? Se eu te falar em tempo, talvez não, mas em saúde mental me custou tudo que eu tinha, né? Então, tempo eu vivi num relacionamento abusivo quase 4 anos, me casei com essa pessoa. Para mim foi muito difícil identificar. Hoje, nessa minha maturidade de agora, eu percebo que assim, eu também tinha pouca maturidade para conseguir me posicionar. Talvez eu poderia ter me posicionado melhor, embora o relacionamento de fato, era um relacionamento abusivo, eu entrei dentro daquela loucura, você se mistura com a loucura. É por isso que é tão difícil de sair, né? Como você pontuou várias características. O outro faz você se sentir insuficiente, você acredita que você é insuficiente. O outro fala que você não vai conseguir ninguém melhor do que ele, você acredita nessa falsa crença. E aí você precisa do Quase outro que é para um te embalar. favor ele ficar com. Fala assim, gente, se eu perder É, esse homem ou essa mulher, é. não vou estar abandonada na vida, porque ele te faz crer que ele é a única pessoa que suportaria, que estaria Exato. com você. E aí a gente brigava, porque o relacionamento abusivo tem muitas brigas. Só que você nunca consegue falar sobre o real problema. Qual que é o real problema? Sempre o problema é a tia da vizinha, da unha do papagaio, o sexo dos anjos, sabe? Não tem pé, não tem cabeça. Vocês nunca conseguem chegar num ponto Tratar a específico ferida. de mudança, a ferida. E aí isso te enlouquece. Você vai ficando doida mesmo. E por isso que eu falei que custou tudo de mim, porque no meu caso eu entrei em depressão, né? Eu tinha crises de ansiedade, e eu tinha vergonha de falar sobre isso, porque era uma pessoa muito inteligente e manipulava a imagem social que ele tinha. Então era uma pessoa que agradava demais os outros, porém, dentro de 4 paredes, fazia muito mal para mim. Então é como assim? Quem que é a E aí louca de você verdade? exatamente, aí você falou um ponto super importante, cá, a vergonha social, porque geralmente o abusador são pessoas narcisistas e muito agradáveis socialmente. Uhum. Então, assim, pode ser pessoas que a olho nos outros não percebem. E aí você tem vergonha de falar, porque os outros, nossa, adoram, ou a minha mãe adora, ou minha tia adora, nossa, as pessoas, meus amigos às vezes, né, podem gostar, só que pra mim é muito nocivo. E a pessoa não consegue, porque ele te faz. Se você tá numa relação que você fala assim, gente, eu tô perdida, eu nem sei mais quem eu sou. Já mostra que esse relacionamento já tem um viés abusivo, porque quando você se perde e você não sabe se você é sã ou não é mais sã, já acende ali uma luzinha de, opa, eu preciso dar um passo para trás e Isso. olhar essa relação de fora. Eu preciso perceber se isso não está sendo doentio e manipulativo. Se eu consigo existir sem essa pessoa. Eu amo demais meu marido, mas eu existo sem ele, ele existe sem mim. Exatamente. Você É nunca. Então, difícil enxergar isso, né? mas por isso que a gente precisa fazer esse exercício. E hoje tem tantos conteúdos bacanas na internet, livros sobre essa temática. Nós temos artistas que cada vez mais têm dado as suas vozes para compartilhar a sua história. A Carol que está compartilhando a história aqui. O que é importante é a gente não ter vergonha. Vergonha de tentar entender. E se você tiver condição, faça uma análise, faça uma terapia. Tão importante a gente mergulhar, porque se o outro nos faz estar perdida, também tem a nossa responsabilidade nessa relação. Eu Uhum. também me deixei em algum momento ser a lebre, eu preciso voltar a ser a leoa. Certo? Então a gente precisa novamente nos posicionarmos, nos encontrarmos, até para a gente falar o seguinte: eu vou sair dessa vez do poço sozinha, com a consciência de que ninguém nunca mais vai me jogar lá. Eu não vou pegar o balde. Você subir o poço sem um baldinho é muito mais difícil. Por isso que é tão difícil sair dessa relação. Você vai ficando dependente do baldinho, do baldinho, do baldinho. Só que você fala assim: eu tô nesse fundo do poço. Eu vou sair desse fundo, vai ser muito mais difícil, vai ter que se escorar, vai ralar, vai doer, você vai ter que gritar para alguém vir te ajudar, você vai ter que se humilhar, muitas vezes você vai ter que tirar aquela capa de que tá tudo bem, que não tá, que a gente só quer mostrar que tá tudo bem e não tá. Então, tirar essa necessidade neurótica da vida social, da rede social, de que a vida é perfeita, não, a minha não é e eu tô precisando de ajuda. Então, é difícil você estar no fundo do poço e sair sem o baldinho. Mas quando você consegue, você não permite mais que ninguém te jogue naquele poço de novo. E uma coisa super interessante dentro do que você está falando é que, assim,
A vida é uma puta véia que não dorme no ponto. Se você não aprende, a vida vai tornar te trazer situações semelhantes. Muda o cenário, muda a época, muda a pessoa, vai se tornar abusivo de novo se você não aprende. Então existe a nossa autorresponsabilidade de também falar assim, calma, qual que é a minha responsabilidade dentro da bagunça que eu tô vivendo? Não é só colocar a culpa no outro. Não existe isso, gente. Existe meia culpa. No meu relacionamento abusivo, eu tinha meia culpa também. Não dá pra falar, ai, nossa, ó, vou crucificar a pessoa hoje. Não dá. Você entra no meio da loucura, um fomenta o outro, vira uma Se confusão. retroalimenta. Se Retroalimenta, exato. Essa é retroalimenta. a palavra, muito boa. Então você retroalimenta a loucura. Agora, quando você tem esses lapsos de lucidez, e que bom, nós estamos aqui falando abertamente, você aí na sua casa ouvindo, se você está nesse podcast é porque tem alguma coisa aí fazendo você já ouvir isso daí. Então, importante você dar atenção, né? Buscar ajuda, que a gente trouxe algumas opções, que é importante, eu vou ressaltar. Então, assim, converse com as pessoas que você ama, pessoas que realmente te amam e querem o seu bem. Cara, o maior investimento que você pode fazer na sua vida se chama terapia. Maior, né? Eu sou fruto de terapia. Eu brinco que eu me tornei terapeuta muito depois de ser psicóloga, porque eu tive que fazer muita terapia para olhar para dentro de mim mesma, ressignificar e falar: cara, é isso, preciso replicar. Preciso passar esse testemunho para mais pessoas, porque dar testemunho dói, gente. Dói. Eu sinto que dói. eu tive que passar por muitas coisas, né, dando testemunho aí da minha própria vida, e hoje eu me sinto agradecida por todas essas feridas que eu tive, porque eu consigo falar com propriedade para essas pessoas. Eu passei por cada fase, por cada etapa de algumas situações diversas, e isso me dá propriedade para dizer, né? Então, vai atrás. Ai, deixa de comprar uma roupa, deixa de investir num tênis, deixa de ir para festa, deixa de não sei o quê. Cara, terapia. Terapia é muito bom. Carol, não tenho condição de fazer terapia. Então, vamos lá. Aqui dentro do universo da internet tem muitos bons profissionais que falam sobre isso, que você pode se inspirar, que você pode se aconselhar, assim, virtualmente, né? E entender um pouco mais de todo esse processo para conseguir ter força. E aí entra dentro do que a Camila trouxe. Uma vez que eu tenho coragem, lembra? Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer apesar do medo. Carol, o que eu tenho mais no consultório, meu sonho, gente, era fazer um Tinder de amizade. Porque para relacionamento tem, né? Mas depois que a gente sai do relacionamento abusivo, a gente tá sozinho, não tem ninguém, e aí precisa de alguém. Eu queria muito fazer isso. Quem sabe alguém aí muito inteligente ouvindo o nosso podcast não inventa isso daí para ajudar a gente. Nós, psicólogos. Mas tá, você sai do relacionamento abusivo, você tem essa coragem, mas eu não tenho, eu não tenho rede de apoio, não tenho amigo, não sei o quê. Cara, não importa, existe um mundo aí afora para você descobrir ainda. Você não tem os amigos passados, mas você pode tentar recomeçar, você pode tentar retomar contato com eles. Ou se não, eu falo, vai para uma academia, vai para um grupo de corrida, vai para um grupo de bike, vai conversar com as pessoas, se enturma em algum lugar. Outro ponto importantíssimo que me ajudou demais. Eu acho que sem esse ponto eu não teria conseguido sair de um relacionamento abusivo. Deus. Independente de uma religião, se conecte com Deus, se conecte com a sua espiritualidade. Não tem como você, porque tem coisa que foge do teu controle. Você tem que entregar, entendeu? Você entrega, você se conecta com Ele, você faz as suas orações e você confia que o melhor está por vir, porque o resto da sua vida pode ser a melhor parte dela. A gente pensa quando entrar num relacionamento abusivo, vai morrer ali, né? É um negócio sufocante, porque a gente fica vendo esses picos de adrenalina altos e baixos, tal, 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 tal. Agora existe uma vida inteira pela frente. Você pode sair, você pode viajar, entrar em contato com essa solitude que é viajar sozinho, almoçar sozinho, ir para o cinema sozinho e encontrar maneiras de se agradar. E a gente precisa se apaixonar consigo mesmo. Apaixonar por si mesmo. Se a gente não se apaixona por quem somos, a gente não vai conseguir ter uma boa relação. Então, para que a gente falou sobre como eu me detecto. Então, assim, é muito importante, a Carol até trouxe uns pontos aqui, né? Sinais, como a gente cai nessa cilada pela carência emocional. Como é que eu entro nessa carência? Quando eu me comparo, a Carol falou sobre quando eu começo a me comparar demais com as pessoas, quando eu me sinto inferiorizada, se eu tenho medo da solidão, se eu preciso de um salvador, a minha outra metade, onde estão essas pessoas que vão preencher todos os meus vazios, se eu estou buscando uma relação única para suprir todos os espaços da nossa vida, e nós precisamos de várias relações. Ninguém vai nos trazer todas as nossas carências supridas de uma pessoa só, são muitas relações. Então, quando a gente tem essa fantasia, já mostra que nós temos uma tendência a cair em relacionamentos abusivos. Aí, como é que a gente
percebe isso nessa carência emocional, nessa dependência. Que aí você faz o quê? Ah, depende mais do parceiro para ser feliz, então eu preciso dele, né? A Carol colocou aqui, não tomar decisões sem aprovação dele. Então eu tô precisando do tempo todo que alguém me valide, que alguém mostre. Ah, eu preciso me sentir amada, como se ele só conseguisse viver comigo. Aí os ciúmes que ele tem, eu tenho ciúmes porque eu te amo. Aquele ciúmes exagerado, onde diminui. Daqui a pouco é sua roupa, daqui a pouco é o jeito que você fala que incomoda, daqui a pouco você quer ser muito extrovertida. Muitas mulheres sofrem isso, homem. Ah, porque você é muito extrovertida, não, porque você fala muito alegre, aí é porque você sorri demais e vai te minando. Daqui a pouco você não sabe mais quem você é. Você perdeu completamente a identidade. Aí a pessoa se apaixona por quem você é e quer mudar você no meio do processo Porque do a narcisista quer transformar ela em você mesmo, ela em si mesma. Exato. Olha Na que sua loucura. imagem e semelhança, né? Então, se nós não tivermos atentos, nós somos altamente manipulados. Mas é importante nós sabermos que só existe o predador se tem a presa. E o nosso objetivo aqui, como é que eu deixo de ser a presa, Carol? Como é que eu deixo de ser a presa? Como é que eu deixo de... O que eu preciso fazer? Como eu me constituo? Quais são o próximo passo, né? Quando eu idealizei o programa, foi para ajudar as pessoas a pensar assim, o próximo passo, tá aí, percebi que eu tô muito Na mal, merda. na merda, como a minha irmã diz, ou tá difícil, percebi que o negócio tá feio, agora eu preciso dar o próximo passo. Como é que eu me constituo? O que eu preciso fazer para que eu não caia? Porque aqui nós temos dois pontos. Aqueles que ainda não estão, mas que não querem cair no relacionamento abusivo, e aqueles que estão e que eu preciso sair de um relacionamento abusivo. Mas, de qualquer maneira, a constituição do indivíduo ela é muito parecida. Então, o que eu preciso, né? Vamos falar um pouquinho sobre qual você falou, mas agora de forma mais sistemática. O que eu preciso fazer para me constituir e não ser uma presa para um predador? Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Primeiro ponto: coragem não é ausência de medo. Coragem é tomar atitude apesar do medo. Existe um mundo lá fora cruzando a muralha do medo, né? Então, só de você estar ouvindo esse podcast, gente, eu sei que parece muito pequeno. Talvez você esteja aí na tua casa, no teu carro, não sei onde é que você está ouvindo isso. Já é um grande passo. Você está ouvindo sobre isso e nutrindo sua saúde emocional, sobre sinais e pontos que você podem, se vocês conseguem refletir sobre essa temática. Então, o próximo passo é o seguinte: procurar ajuda, uma rede de apoio que te ame, conversar, e amadurecer, elaborar melhor, ouvir a opinião das pessoas, dar ouvido de verdade para as pessoas que te amam, porque muitas delas vão te falar: fulano, fulana, você não era assim. Você era alegre, você se divertia, você tinha uma vida. Lembra que você fazia isso e aquilo? Eu lembro que quando eu tive coragem de contar para minha família, né? A Camila foi uma das primeiras pessoas que eu me abri. Todo mundo ficou espantado, porque, né? Nossa, eu não imaginava que era isso e tal. E eu contei para algumas amigas também, e todo mundo fica meio sem graça, assim, sem saber muito o que dizer. Mas aí, quando a gente vai elaborando a situação, porque o falar, a cura vem pela fala. A gente vê muito isso na terapia. Só da gente já falar, a gente elabora direito do que quando a gente só fica pensando na nossa cabeça, maquinando. Então a gente já fala, já ouve opiniões, já começa a conversar. Segundo, se você puder, faça terapia. Esse é um investimento. Hoje existe terapia dos mais diversos valores. Procuram pessoas que realmente vocês se identificam e tratem dessa temática. Se você não puder, ou se também puder, vai para o Instagram, vai para as redes sociais, vai assistir conteúdos de pessoas que conseguem te ajudar. Outros pontos também, ler livros. Tem muitos livros legais que conseguem te trazer uma outra reflexão, né? Porque nós precisamos todas essas atitudes é para um único fim. É para você começar a namorar a sua vida, né? Deixar o outro em segundo plano. Você nunca pode amar alguém mais do que a si mesmo. Inclusive, isso é bíblico, né? Exato, é esse ponto que Não eu quero amar chegar. o próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se amou, não se ama de forma saudável, você não consegue amar o outro. Exato. A referência, gente, somos nós. Porque nós vivemos uma solidão existencial, paradoxal. Nós temos um vazio existencial. E tudo que nós fazemos é para diminuir esse antiespaço entre nós e o outro. Por isso que o fruto mais solene dessa solidão é o amor, porque a gente
a gente tem relações, a gente constrói uma carreira, se casa, tem filhos, namora, tem amigos, é para diminuir esse vazio que existe dentro de nós. Então, nós somos sozinhos. Só que nós não podemos preencher esse vazio com o outro. Nós temos que preencher primeiro com nós mesmos, para depois eu usar só o que tem de melhor em mim para compartilhar com o outro. Porque se eu não uso o que tem dentro de mim, se eu não namoro a minha própria vida, eu fico tentando caçar pessoas para tapar esse buraco. Só que isso não vai levar a lugar nenhum. Então, eu preciso namorar minha vida, eu preciso construir uma autoestima saudável, eu preciso ter uma visão positiva de mim mesma, eu preciso ter autoconfiança, que eu sou capaz, que eu consigo. Então, dentro desses aspectos, você vai conseguindo sair desse relacionamento. Então, não tem como nós falarmos sobre seja sair de um relacionamento abusivo ou prevenir para que eu não entre, sem falarmos da autoestima, que é a maneira como eu me relaciono com aquilo que eu vejo, que eu interpreto de mim. Você pode olhar no seu corpo e achar que você precisa perder uns quilos, e mesmo assim ter autoestima. Porque autoimagem é a maneira como eu me vejo, autoestima é a maneira como eu sinto com relação àquilo que eu vejo. E nós vamos ter um podcast que fala só sobre autoestima. Já estou ansiosa. Vai ser demais, hein, gente? Não percam. Mas é muito importante nós entendermos que o relacionamento abusivo, ele só se dá quando uma das partes, ou os dois, porque, na verdade, quando você também é um abusador, a sua autoestima não é Os sólida, dois. né? Os dois têm uma deficiência na autoestima. Um que precisa possuir o outro e o outro que precisa ser possuído para preencher. Os dois, eles estão de formas diferentes, mas destruídos no quesito da autoestima. Então, Doentes. começa a fazer coisas sozinhos, sabe? Volta a conversar com aquela amiga que você não conversava antes. Camila, eu não consigo sair dessa relação agora. Fala sobre outros temas. Então, assim, vai buscar. Então, vai para a igreja, né? Um grupo vai para um grupo de mulheres ou um grupo de amigos, volta a jogar tênis, talvez você parou, volta para academia, sabe? Começa a andar na praça, sei lá, faça coisas que você não fazia antes. Porque não adianta você achar que a sua vida vai mudar só porque você vai estar ouvindo esse podcast. Isso aqui é um despertar, a nossa vida muda na atitude. A nossa vida muda é no arregaçar a manga. Você não vai conseguir mudar do dia para o 360, mas você pode dar o próximo passo. Então, o próximo passo eu vou no cinema sozinho essa semana. Já que você não tem nenhuma amiga para ir E comigo. começa a experimentar. Eu vou voltar a conversar com as pessoas que eu deixei de conversar. Vou começar a colocar limites que eu não colocava nessa relação. Vai doer, vai ter chantagem, né? Porque todo abusador é chantagista. Só que se você tem a consciência de onde você quer chegar, você tem a consciência de que você está saindo desse poço sozinho. Eu não vou depender do baldinho mais. Eu vou conseguir subir esse poço. Então você vai ir pro cinema sozinho, você vai voltar a falar com aquela amiga ou com aquele amigo que você não falava mais, vai voltar a fazer um esporte que você gostava, vai voltar a resgatar a amizade com a sua família, porque muitos, né, querem te deixar 100% ausente das pessoas. Vai dando o próximo passo, devagar, e você vai conseguir estar fortalecido o suficiente para falar: chega, daqui não dá mais. E só uma consideração importante também, Camila e Mirinha, que está aqui observando. Importante é o seguinte: a pessoa que entra num relacionamento abusivo, nós não somos várias pessoas. Tem gente chegando no consultório para mim assim: porque eu sou ótima no trabalho, mas lá em casa, porque não, lá em casa eu sou bom, mas no trabalho, com a minha mãe, não sei o quê. Nós somos uma pessoa só. Não existe isso. Então, uma pessoa que tem características de carência afetiva, dependência emocional, ela está sujeita, né, mais propícia a ter relacionamentos abusivos em várias áreas, seja em amizades, seja no trabalho, seja amoroso, seja com filhos, entendeu? Que nós vamos chegar nesse ponto aí que a Camila fazer esse gancho super importante pra gente. Então, observe isso, porque você precisa mudar características profundas. É uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, de liberdade. Você precisa você. Não é perspectiva do outro, é uma nova perspectiva de si mesmo. Exatamente. Você precisa sair da gaiola. Imagina só, você está numa gaiola de ouro. Eu adoro essa analogia. Você é uma gaiola de louro. Ali abusando do outro, tal. Aparentemente lá, você tem comida, você tem água, tem sombra, tá tudo confortável. Só que você tá preso. Entende? O amor, ele exige liberdade. Você tem que sair da gaiola. Quando você sai da gaiola, você voa. E você escolhe pousar no mesmo galho por opção. E não por obrigação. O relacionamento, ele tem que ser livre. Ele tem que ser leve.
Tanto é que saí desse meu casamento abusivo e entrei num outro relacionamento o casamento que eu estou hoje. E eu lembro que meu marido atual, o Silvio, quando a gente começou no relacionamento, ele tinha uns ciúminhos, assim, cara, só que eu tava tão traumatizada de ciúmes. Misericórdia, ele falou um negocinho assim, meio mais ou menos torto pra mim, negócio de ciúmes. Eu falei: olha, eu já larguei de um marido por conta de ciúmes, eu largo de você também. Já foi pondo limites, né? Exato. Já não sou mais alegre. Já não sou Deixa mais te- a mesma topeira de antes, não. Agora, você me minha filha, agora eu já respeita. sou leoa. Mas, gente, é interessante uma coisa. As pessoas, né, seja homem ou mulher, têm uma dificuldade de sair desses relacionamentos tóxicos. Tem estudos que falam que a média para a pessoa conseguir ter a segurança de sair dessa relação é em torno de 10 anos, mais ou menos. Tem casos que são até maiores. Por quê? Por que que eles demoram tanto para tomar essa atitude? Não, é decorrente a esse vício do comportamento. Se torna um vício. Imagina, você tem picos de prazer e poços de tristeza. Isso mexe com a nossa química cerebral. E um comportamento, ele nunca vem isolado, ele sempre vem em cadeia. Então, mexe com vários sentimentos e emoções dentro de nós, minando a nossa rede de apoio, e você vai ficando isolado junto com essa pessoa, e aquilo se torna um vício. O mesmo cara, em casos mais extremos, que te bate e depois vai pegar um gelinho ali para pôr em você, para falar, ai, mas olha, mas você não precisava ter feito desse jeito. Eu só fiquei nervosa, só fiquei nervoso Foi com dessa você. vez. É porque você fez Ele isso. vira o jogo. Ele vira o jogo. Ele Ele vira o jogo. inverte, né? Ele inverte o jogo. Não, mas por que também? Por que você precisou ficar se exibindo desse jeito pro fulano? Aí parece que você é louca. É a mesma coisa assim, ah, não, mas ele te abusou, mas por que você estava com essa saia? Não, saia nenhuma, de mulher nenhuma, dá o direito do outro abusar. Mas tem o abusador que é o quê? Inverter a situação. Não, mas você me provocou, então eu fui lá e abusei. Então, há uma inversão do jogo. Então, se você muitas vezes entra, isso é algo importante para as nossas, quem está nos ouvindo aqui. Se toda vez que você vai entrar numa conversa, a pessoa vira o jogo, porque como a Carol falou, a gente nunca consegue começar e terminar uma conversa, porque a pessoa vira o jogo. Ela não quer tratar aquele assunto. Então ela vai dar um jeito de mostrar que, na verdade, você que estava errada e trazer coisas que tem lá do passado, de 300 anos atrás, para a atualidade, para te confundir. Daqui a pouco você tá achando que você é louca e que ele, meu filho, é um misericordioso de estar com essa louca aqui. Porque senão, quem vai querer você? Só eu que dou conta de você. Então, é esse jogo psicológico doentio que fazem com que essas pessoas tenham tanta dificuldade de sair, porque elas não sabem mais quem elas são. Então, assim, se eu não sei quem eu sou, ou para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, eu vou nesse aqui que eu conheço. Essa gaiola Já tô ruim, já estou acostumada. acostumada. Então, as pessoas, elas ficam numa zona de conforto porque elas não se sentem suficientemente boas, capazes de mudar. É uma De- zona de de conforto desconfortável, só que você merece mais que isso, né? E, A gente fica nesse impasse. e é tão assim, é tão engraçado que algumas pessoas só conseguem sair dessa relação quando acontece algo muito grave. A gente vê aí recentemente na mídia, Ana Hickman conseguiu sair de um relacionamento tóxico porque teve uma agressão. Shakira conseguiu sair de um relacionamento tóxico porque teve uma traição. Mas às vezes, se não tivesse vindo isso à tona, talvez as pessoas estariam vivendo esse relacionamento até hoje, É né? muito difícil sair, gente. Tem que querer muito. Querer Então, pouco é impossível. Não. Tem que querer E muito. querer muito e fazer assim, querer muito com práticas. Então, como a gente Isso. disse, com práticas, eu vou atrás de conteúdos nas redes sociais, na internet, que vão me fortalecer enquanto autoestima e outras modelagens de pessoas que já passaram por isso e eu consigo me inspirar. Eu vou me reconectar com as pessoas que eu tinha deixado de ter contato. Vou me reaproximar à família, se caso eu tenha. Vou procurar uma terapia. Você precisa de vários. Vou começar a me namorar, fazer coisas que antes eu gostava. Às vezes tem pessoas que deixam de malhar, de fazer esportes, como eu disse. Então, você precisa de várias habilidades e vários comportamentos que vão sustentar uma decisão. Uma decisão ela não é sustentada nela mesma. Uma decisão ela precisa ser sustentada em várias outras ações. Então, em vários próximos passos para que você dê conta de sair de uma relação. Só que você precisa primeiro se fortalecer e também começar a colocar os limites, porque existem vários graus de relacionamentos abusivos. E aí é uma dúvida que eu tenho, Cá.
que você acha? A sua opinião, eu quero saber. Tem como um relacionamento que é abusivo melhorar? Tem. Se os dois quiserem. Os dois têm que estar dispostos a isso e identificar que isso é um problema. Mas eu reitero, precisa querer muito. Porque senão vira também uma manipulação de, eu quero. Por exemplo, o abusador, às vezes ele tem essa característica. Ele reconhece bastante que está errado, mas na prática não muda. Então tem que. Gente, nós, eu, você, somos psicólogas, a Mira aqui também. Nós acreditamos na mudança do ser humano, nós temos que acreditar. Todo mundo é capaz de mudar se quiser e seguir, de fato, as orientações de quem está se propondo a ajudar. Só que tem que querer muito, tem que ter força de vontade, tem que ter um olhar para dentro de si mesma, tem que identificar os problemas, tem que, lembrando do que eu comecei a dizer logo no início, olhar para dentro de si mesmo, identificar, mas por que eu me tornei um abusador? Ou por que eu me tornei uma vítima? Cadê na minha história os principais pontos do que me levou a eu ser quem eu sou hoje, né? E ressignificar essa história e melhorar essa relação com o pai, com mãe, com as pessoas de vínculo mais próximos, para ver se eu não estou projetando no outro uma relação que é minha, que eu preciso ressignificar ali na minha história, né? Então, tudo tem jeito, desde que as pessoas queiram e identifiquem que esse é o real problema e que a gente precisa medir esse controle, melhorar esse excesso de ciúmes, né? Permitir com que os dois tenham a sua identidade. Mas eu reitero, cuidado para você não ficar aí 200 anos num relacionamento abusivo achando que o outro vai melhorar. Se o olho não Tem que ter apresenta... prazo, né? Tem. Então, assim, Cara, eu amo prazo. Peraí, deixa eu só falar isso, é importante. Muito importante. Eu amo prazo. Sempre quando eu trato de um relacionamento abusivo dentro do consultório, com uma das pessoas ali, normalmente é a vítima, né? claro, só a vítima vai colocar limites. O outro não vai colocar limites. Normalmente é a vítima que sempre vai atrás, óbvio. Quando eu tô com a vítima lá no consultório, eu falo, cara, nós vamos botar 3 meses de prazo. Eu marco data no calendário. Data na sessão. 3 meses. Você vai fazer de tudo para melhorar nesses 3 meses. Você vai dar tudo de você. Aí nós vamos medir daqui 3 meses, porque 3 meses é um prazo bom. Não é nenhum que a pessoa às vezes finge que melhora, mas não melhora. Nem 2, que às vezes é muito pouco tempo para ver se vai ou se não vai. 3 meses é um prazo bom. Já para ver, não é que vai mudar 180. Não, mas a gente vai ver se tem uma melhora. Mas tem que ter uma melhora significativa por um período de tempo. Concorda? Não é tipo rápido, né? Então, por um período de. Normalmente, as máscaras até 3 meses caem muito bem. E a gente consegue fazer esse comparativo lá dentro do consultório, fazendo parte do processo, olhando cada etapa. Então, agora nós vamos fazer isso, nós vamos conversar sobre isso, botar esse limite, tal, tal, tal. Você, por sua vez, lembra da minha culpa, nós vamos também trabalhar isso em você, para a gente perceber, é abusivo? Teve melhora? Quer continuar? Para a gente tomar realmente novas atitudes. E já tive casos que em 3 meses deu muito certo. Aí, ao invés de eu liberar, entre aspas, a pessoa, não, então tá tudo certo, vamos aumentar um pouquinho esse prazo. Ao invés de 3, vamos colocar mais um mês para a gente tentar, para a gente observar. Sempre faço essa progressão para a pessoa não ficar desassistida dentro desse relacionamento, porque é importante ela observar cada passo e ver, cara, essa pessoa até melhorou um pouco, mas hoje eu já não me identifico mais com ela mais. Então eu realmente quero mudar. Então a gente vai trabalhar. E algo também muito importante é que muitas vezes a vítima ela tem que deixar o outro ir, porque às vezes ela quer a mudança, ela quer que o outro deixe de ser abusador, mas ao mesmo tempo ela não é que ela gosta, não é que ela gosta conscientemente, mas inconscientemente, essa dependência, esse abuso que o outro faz, esse excesso de ciúmes, também preenche um buraco dela. Então faz com que ela não consiga sair daquela situação, porque ela retroalimenta aquilo, sem perceber. Então, por mais que aquilo cause um desconforto, no fundo, a hora que ela vê também aquele abusador feliz sem ela, ou fazendo qualquer outra coisa sem ela, ela também começa a ficar mal. Porque até ontem ele só fazia tudo comigo. Então, é você entender se você realmente está disposta a deixar o outro também crescer e ir, certo? Mesmo que você é a vítima. Porque a vítima, ele não tá mais com ciúmes de mim. Será que ele gosta de mim? Mas será que agora começa a gerar insegurança? Porque o outro, parece que o outro, você para também de ser a órbita que o outro gira. Certo? E muitas vezes a pessoa gosta da órbita, mais louco que possa ser,
Não existe comportamento, a psicologia fala, não existe comportamento sem reforço. Por mais negativo que possa ser, só existe a manutenção de um comportamento se tiver reforço. Então, o reforço ele é determinante. Por isso que a pessoa, às vezes, que tem a anorexia, existe um reforço secundário das pessoas em volta, do cuidado alheio. Então, não é só a atitude em si, mas o ganho secundário que se tem dentro daquele transtorno. Então, muitas vezes, você tem que se perguntar, será que eu dou conta de não ser a órbita dessa pessoa? Porque essa pessoa, o predador também acaba, tudo gira ali, ó, naquela relação E doentia. aí eu vou sair da órbita do outro e entrar dentro da minha própria órbita. Exatamente. Para eu me tornar um ser completo, inteiro, me amando, me cuidando, porque o que isso faz? Aumenta a minha análise. Aí, quando eu vou me relacionar de novo, eu vou falar, epa, peraí que aumentou minha régua. Isso daqui eu não aceito Isso aqui eu já não quero mais. mais. Qualquer coisa eu já não quero mais. Você vai medindo. Outra tarefinha que eu dou bastante para os meus pacientes, no modo geral, mas principalmente quando se procura um novo amor ou quando sai de um relacionamento abusivo, é listinha. Faz uma listinha aí do que é mais importante numa pessoa para você. Aí nós dividimos a listinha no trivial e no essencial. Por exemplo, o essencial é que seja amoroso, educado, carinhoso. O essencial, que sou bonito, né? Alguma sala rico, e Esse é não o sei o quê. trivial. Isso é o trivial. Então, o essencial é aquilo que realmente é importante para você emocionalmente. O trivial é fisicamente, né? Não estou falando que, assim, entra muito nesse impasse, às vezes, É o financeiro. plus, né? Não, entra nesse impasse. Acho que a gente já precisa desmistificar isso, que é importante a gente ter, né? E aí, por exemplo, entra no impasse financeiro. Eu preciso que o cara seja rico? Eu preciso que o cara seja batalhador, trabalhador, se dedique, independente do cargo dele, de onde ele estiver, que ele se dedique no trabalho, que ele goste do trabalho. Não necessariamente que ele tenha o dinheiro só por ter o dinheiro, entendeu? Porque isso não qualifica emocionalmente quem eu sou. Precisa ter algo emocional que sustente isso. Então, eu sempre faço essa comparação dessa listinha essencial versus trivial. O trivial seria bom se tivesse, mas se não tiver, tudo bem. E o essencial é o que eu realmente preciso emocionalmente no relacionamento. E aí fechou, aumenta a régua. Aí aumentou a régua, epa, então peraí. Me relacionei com essa pessoa, com aquela, conheci gente, porque depois que a gente sai de relacionamento, principalmente abusivo, você não se apega no primeiro cristão que aparece, vai conhecer gente, vai se conectar, Porque senão vai ser entendeu? outro salvador da tua pátria, né? Exato. Ai, Para de achar velho. outro salvador de pátria, né? Somente assim, sair de um casamento, de arranjar outra É que pessoa. nem eu, Isso mas aí tá não. tudo certo. Mas eu aumentei minha régua e deu certo, gente. E estabeleci também, ficou até sem fala, na verdade, assim, gente. Mas é que eu conheci umas pessoazinhas depois também, né? Mas eu escolhi ele mesmo, que foi o primeiro. Mas assim, eu escolhi, eu acho assim, É. é você escolher e não ser a escolhida. E aí é um ponto muito importante que eu queria percorrer para o nosso bate-papo aqui, dizer que essas relações tóxicas, elas não são manifestas apenas na vida adulta por contingências de uma vida adulta, ou amorosa, ou relacional, ou profissional. Ela advém da construção da identidade. Por isso que a Carol falou sobre esses buracos que nós carregamos, das nossas carências, das nossas relações mais primárias, elas vão interferir muito nas nossas relações na vida adulta. E eu tenho um compromisso muito grande em ajudar as famílias para que elas possam, para que cada pai, cada mãe, um avô, aqueles que orientam e conduzem as crianças possam estar atentos para formar a identidade de um indivíduo, de uma criança, para que ela não seja nem um abusador, nem um abusado. Para que ela aprenda a se constituir enquanto ser humano saudável para construir relações saudáveis. E aqui eu queria trazer uma experiência que eu tive com a Alice. Eu sou uma mãe, obviamente, porque trabalho com isso, muito atenta às relações. E eu sei que as relações que os nossos filhos vão estabelecer na vida, para além da nossa casa, elas são também muito importantes na construção da sua identidade. E eu, Alice, desde muito pequena, eu já percebo nela, e brinco que ela é muito parecida com a Carol em termos de personalidade, inclusive elas eram para ter nascido no mesmo dia, não nasceram porque a Alice É quis muita nascer personalidade. 11h30 da noite do dia anterior. Então a Carol faz aniversário um dia, a Alice nasceu um dia anterior. Mas elas são muito parecidas e a Alice, ela
A Carol, ela tem uma característica muito parecida com a Alice, que é essa sensibilidade. Elas são pessoas... Você, Carol, sempre foi uma criança sensível. Por isso que você teve que aprender até onde você permite que essa sua sensibilidade te abra ou não, porque você também tem que fechar algumas portas. Sim. E você aprendeu ao longo dessa sua jornada a fechar portas, a pessoa entra até aqui não mais. Então você colocou os limites, porque você é sensível, você percebe coisas que a maioria das pessoas não percebe, você tá atenta em coisas que as outras pessoas não estão, e a Alice é muito assim. O Augustinho, ele tá focado no objetivo, você dá algo para ele fazer, ele tá focado no objetivo. A Alice caiu a pena, ela tá olhando a pena, aí ela percebe a cara da pessoa, às vezes uma criança olhou para ela e fala, mamãe, eu tô achando que ela tá olhando de cara feia comigo. Às vezes nem é, mas ela tem é tão aguçado o olhar para o outro que ela começa a não se auto-perceber nesse processo. E como eu já detectei isso muito cedo, a Alice hoje vai fazer 7 anos agora, eu percebo que a minha atuação nela tem que ser muito na direção do fortalecimento da sua autoestima e da escolha que ela faz a partir dela, não a partir da aprovação do outro. Então, dado esse cenário, em um determinado momento nós estávamos conversando sobre relacionamento, e aí ela estava falando assim, mamãe, tem uma amiga minha na escola que falou que me ama mais do que tudo. É, filha, mais do que tudo? É. Mais do que a mãe dela, mais do que o pai dela, mais do que Deus. Falei, nossa, filha, e dei corda para ver até onde isso ia. E o zóio vai abrindo. Não, né? Aí a mãe já Nossa! faz assim, infarta. Aí eu falei, e aí, filha? Eu falei para ela que eu amo você, amo Deus mais, mas ela quer me amar mais. Eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Falei, filha, mas você acha que isso é uma atitude saudável? E comecei a discutir com ela sobre essa demonstração de amor, de que você é tudo para mim. E aí eu comecei a ficar atenta nesta relação. E aí eu comecei a perceber que a Alice começou a se afastar das outras amigas, começou a ter comportamentos que antes ela não tinha, de mais insegurança. E aí eu comecei a perceber que ela entrou numa relação abusiva, onde o outro prometia para ela um amor incondicional em troca à sua liberdade, a gaiola dourada. Você é minha, você não pode conversar com ninguém, porque afinal de contas eu te amo mais do que todos os outros, eu te amo mais do que todo mundo, então você é quase que minha posse. E a Alice entrou numa relação dessa com 6 anos de idade. Que absurdo. E uma mãe que trabalha com saúde mental, uma mãe atenta, mostrando que todos estão sujeitos e vulneráveis. E ainda mais numa sociedade tão narcisista, nós estamos na sociedade mais narcisista, as redes sociais potencializaram em 1000 o narcisismo. Nós somos uma geração narcisista, uma geração imatura e uma geração superficial. E infeliz. Infeliz. E aí quer possuir a felicidade do outro. Então eu percebi, e aí eu comecei a orientar a Alice. Que uma relação, que a Alice não, que uma relação saudável, ela não advém só de uma relação, né? Ter uma vida saudável, desculpa, não advém somente de uma relação, ela advém de várias relações. E é muito mais saudável você ter alguns amigos, né, do que só ter uma fonte de prazer. Nossa, isso é muito legal. Deixa eu fazer Fala. um negócio aqui que eu vou me coçando, gente. Ai, socorro. Você fala que eu dizer que eu falo mais que o homem da cobra, né? Vou falando aqui até amanhã. Mas é interessante isso sobre autoestima, que tem a ver com carência afetiva, dependência emocional, relacionamento abusivo. Veja bem, quando a gente tem uma carência afetiva, né, que é a base, por conta de uma baixa autoestima, a gente sempre quer estar em outros lugares, com outras pessoas, fazendo outras coisas, porque a gente sente que tudo que a gente tem não é suficiente. Entendeu? Por isso que foi super importante você ter intervido, porque senão ia gerar na Alice, desde criança, esse sentimento de que eu preciso estar fazendo sempre alguma coisa mais legal, que o que eu estou fazendo agora não é suficiente, o que eu tenho com a minha família, o que eu tenho nas outras relações, não me supre. Porque ninguém me dá aquilo que essa pessoa supostamente está prometendo que vai me dar. E aí, na verdade, essa sensação, Cá, que você está falando, parece que tudo que eu tenho é insuficiente, parece que, na verdade, o que eu sou é insuficiente. Na verdade, o que manifesta que o que eu tenho é insuficiente é porque, no final do dia, eu não me constituí enquanto ser humano autônomo, capaz, suficiente, que eu falo, suficientemente bom. Não tem que ser perfeito, não é essa visão perfeita. O bom não é inimigo do ótimo e tá tudo mas certo. é suficientemente bom. Então, quando eu percebi que a Alice estava nessa relação, eu comecei a intervir, trabalhando a autoestima dela, aumentando o repertório dela, colocando limite nessa pessoa, até que essa amiga, inclusive, bateu nela na escola, porque ela começou a interagir mais com as outras crianças, com a minha orientação, eu supervisionando, já avisei a escola, comecei a intervir, porque muitos pais, até onde a gente intervém ou não, toda vez que a filha está numa situação
aonde ela dá conta de resolver. Então, assim, estou com vergonha de pedir o sabor do sorvete. Não, você encoraja, vai lá junto, mas ela pode pedir o sabor do sorvete, ela dá Sim. conta. Agora, tem N outras situações que a sua filha não dá conta sozinha, e é teu papel intervir. Porque muitos pais, eles sabem, até onde eu intervenho, até onde eu deixo. Né? Então, aquilo que o seu filho já dá conta, agora, se o adulto cai em relacionamento abusivo e tem dificuldade de sair, quanto mais uma criança. Então, eu já intervi na escola, Não tem e aí essa repertório. menina, inclusive, bateu na Alice em uma determinada ocasião, né? E aí houve uma intervenção, né? Porque essa menina estava. E aí a Alice começou a entender que esse tipo de relacionamento não era saudável. Até que um dia ela falou assim: mamãe, essa pessoa já não é mais a minha melhor amiga. Eu não precisei falar que ela não precisava ser a melhor amiga dela. Aí daqui a pouco, a mamãe, essa pessoa. Ai, nem tô gostando mais de brincar com ela. Daqui a pouco virou uma pessoa que a Alice não tem afinidade. Vamos dizer assim, que ela não tem mais afinidade com essa menina. Então, mostrando o quê? O posicionamento da Alice. Só que o tempo todo. E aí, em uma outra ocasião com a Alice, um dia ela tá falando assim: ai, amiga, mamãe, tem uma menina lá na minha. Isso, outra relação. Que eu tenho que ficar balançando ela todo dia no recreio. Mas ela só fica legal comigo quando eu balanço ela no recreio. Eu falo: e você faz o quê? Balanço ela. Porque a necessidade dela de agradar os outros, como ela é muito sensível, ela tem uma necessidade De ser neurótica de ser aceita, né? aceita e de agradar os outros. Isso Isso. tem um lado maravilhoso. Se você espreme, é lindo. Eu me importo com o outro, então logo eu quero ser agradável. Mas ser agradável, ela não pode O ir excesso. além aonde me fere enquanto ser humano. Aonde eu não sou vista também nessa relação, porque amor é troca, relacionamento é troca. Então, eu fui trabalhar com a Alice, que nesta situação, ela estava numa situação que não era saudável. Por quê? Amigo é aquele que você balança, mas também que te balança. Sim. Não é só aquele que você dá. Uma relação onde só você entrega não é uma relação saudável. E aí eu vou trabalhando esse conceito com a Alice e nós duas juntas estamos construindo essa identidade. E algo que eu quero deixar de dicas para os pais, que eu faço muito em casa, é colocar a Alice em situações problemas na terceira pessoa. Então, de vez eu falar para ela sobre, por que você fez isso? Ou quando essa amiga faz isso com você? E aí a criança muitas vezes ela tem dificuldade de se colocar na situação, porque ela tem a emoção misturada daquele sentimento que ela tem pela amiga. Então, o que eu faço? Eu coloco ela numa terceira pessoa. Filha, vamos contar de história? A Alice resolve. Então, é o quadro Alice resolve. Eu vou dando situações, problemas para Alice, trazendo para ela. Filha, vamos supor que você tem uma filha. E a sua filha foi na escola e ela tem esse tipo de relacionamento. O que você vai falar para ela? E ela dá cada lição de moral. E eu sei que eu não preciso falar falando que é para ela. Eu estou aumentando o repertório. Não adianta os pais só Isso. ficarem pontuando. Nós temos que ser pais agradáveis também. Como é que nós vamos transferir o capital das experiências? Então, quando eu trago a Alice para esse conceito, eu intervenho sim naquela situação problema, mas eu também preparo ela para a maratona da vida, porque a vida vai ter muitas relações que vão tentar nos abusar, principalmente a Alice que tem essa sensibilidade maior. Então, eu tenho que intervir nessa relação, só que o problema não está só naquela relação, porque ela vai mudar de sala, ela vai ter outras relações. Isso. Porque também tem a ver com ela, tem a ver com essa necessidade de ser aceita, tem a ver com essa carência, tem a ver com essa necessidade de agradar os outros a qualquer custo. Então, eu tenho que intervir nessa situação, mas eu tenho que prepará-la para as próximas. E o pai tem que fazer isso. Ótimo, perfeito, super bem colocado. Aproveitando esse gancho, como que a gente educa nossos filhos para serem socialmente saudáveis e não deixá-los torná-los nem a presa e nem o predador? Quer começar? Vai lá, eu falei muito agora. Falou bem, falou super bem. Uma coisa que eu tento fazer em casa, eu tenho 2 meninos lindos, o Leão e o Luigi. Eles estão ainda debaixo das minhas asas, mas logo, logo estão crescendo aí para o mundo, né? E uma coisa que eu já venho trabalhando muito na minha cabeça, até porque eu fui essa vítima, né? E em meia culpa muitas vezes também, eu venho pensando, refletindo muito sobre isso, sobre o fortalecimento da identidade individual de cada um, né? Quem é o Leon? O que ele gosta de fazer, o que ele preza, sabe? Não deixar ele se perder no meio da massa de todo mundo, para se tornar mais um número na multidão, sabe? Para ser mais um igual todo mundo. Porque fulaninho fala inglês, porque Beltraninho joga bem, porque não sei o que, não sei o que. Então, quem que é o Leon? O que ele gosta de fazer? Eu fortaleço quem ele é. E claro que vão vir situações que eu ainda preciso potencializar o que ele já é, melhorar o que ele
pode ser também, mas nunca perder esse olhar que a Camila falou. Os nossos filhos, principalmente hoje em dia, que nós já temos esse olhar mais aberto, os filhos precisam ser assistidos. A gente não pode deixar o mundo criar. Não pode terceirizar essa educação. Ai, porque é escola. Gente, eu vejo muito isso no consultório. Pais bem intencionados, mas que às vezes por excesso de tempo, por falta de tempo, excesso de trabalho, às vezes terceirizam demais a educação, têm preguiça de fazer uma pontuação ou outra, agradam demais com presentes ou com, né, situações ali para ver sempre o filho feliz. A gente não precisa querer ver sempre o filho feliz. Isso também cria um vício na nossa cabeça que eu preciso ser feliz o tempo todo. E a vida não é assim. A gente precisa ser pautado numa emoção estável. Claro que com muita felicidade, mas também os dias cinzentos vão fazer parte da nossa rotina. E nós precisamos ensinar os filhos, e também através das nossas histórias, né? Porque eu falo para vocês, mas eu falo para mim mesma também, a entender que os dias de sombra, nublado, são importantes, inclusive para a gente dar valor para os dias de sol, mas também saber que a gente precisa deles para não se torrar demais naquele sol brilhante, entende? Então, é importante fortalecer a identidade, prestar atenção naquilo que o seu filho é bom. Por exemplo, meu filho é bom em matemática, mas é ruim de português. Aí, o que você vai colocar ele? No reforço de português e esquece da bendita da matemática. Sabe, tomar cuidado com querer deixar ele sempre no topo, sempre melhor que todo mundo, projetar as suas expectativas em cima dele. É muito importante, claro, a gente melhorar, potencializar, mas assistir quem eles são enquanto seres humanos. Formar o ser que eles são, dar valores, gastar tempo. Educação só é difícil para quem é bom pai e boa mãe. Então você está aí sentindo que é difícil mesmo. E só que não educar é mais difícil ainda, porque você vai colher os frutos lá na frente de um negócio que você vai se sentir triste, angustiado, envergonhado e frustrado, né? Com os frutos que você vai colher. Mas dessa forma você vai prestando atenção, assistindo, acompanhando e potencializando o que eles podem ser. E ainda melhor. E muito importante os pais ficarem atentos da era da comparação. Isso, muito legal. Porque nós vemos uma geração doente que se compara o tempo todo. E o cérebro, biologicamente, ele é programado para se comparar mesmo. Nós nos comparamos até como referência, trazemos o outro cérebro, ele evolui através da A gente comparação. precisa de ter comparação. Você compara e aí você percebe que existe uma melhor maneira de fazer aquilo que você fazia, o que você faz, e aí você vai evoluindo. O problema é que nós superpotencializamos esse fenômeno, que é inconsciente do cérebro, numa sociedade que se compara 24 horas através dos smartphones. Então, um dos grandes males da construção da baixa autoestima é a comparação. E os pais precisam ficar atentos, porque sem querer fazem isso dentro de casa. Compara com o filho da amiga que postou lá, que parece todas as fotos sorrindo, só você que não sorri, Nossa, porque tem a habilidade em tal coisa, a criança não tem. Compara entre os irmãos, compara os primos. Então, eu falo para os pais, sempre foi importante trabalharmos a autoestima dos nossos filhos, sempre foi. Mas hoje, mais do que nunca. Porque o mundo já vai fazer o favor de destruir tudo, pelo menos tentar destruir tudo que você constrói no teu filho. E cumpre a você construir bases tão sólidas que elas sustentem nas tempestades, que elas sejam permanentes e bem estruturadas no dia dos terremotos da vida, porque serão muitos. Sempre vão ter terremotos, mas na vida que nós vivemos hoje, os desafios emocionais são ainda maiores. Então, cuidado com as comparações com os filhos. Importante a gente elogiar, não só elogiar o resultado, elogiar o fazer. Então, quando a Alice vai trazer para mim um desenho, mais do que falar que o desenho está bonito, eu vou falar, filha, que legal que você está desenhando, porque a capacidade dela em desenhar é infinitamente mais importante do que o resultado do desenho. Legal. E já existem pesquisas que mostram que pais que só elogiam o resultado, por exemplo, a nota, o gol, sem elogiar o processo que levou até aquele fenômeno, gera na criança uma insegurança de querer estar sempre surpreendendo os pais, como se eles não fossem bons o suficiente, porque afinal de contas, o que está sendo elogiado é muito mais o resultado do que a pessoa, do que o comportamento. E nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles são bons o suficiente, que o mundo pode falar para eles, olha, tem muita gente melhor do que você, mas para a mamãe e para o papai, você é o melhor que eu poderia ter.
Você é o meu grande sonho, E grande projeto de independente do vida. que você fizer, o seu amor está seguro conosco. Exatamente. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente Verdade. condiciona esse amor para a criança, mas na tentativa de resgatar o filho, no desespero, a gente vai tentando A gente condicionar. apela, né? A gente apela, na Quem verdade. nunca apelou que atira a primeira pedra? Mas é isso. Mas não é que nós estamos falando aqui porque nós fazemos 100%. Exato. Mas a Carol é terapeuta, sabe? Eu sou psicóloga educacional. É no fazer que a gente se ouve e se corrige. Mas é estar atento, porque tem horas que a gente está cansada também. É Uhum. fato que nós pais também, nós já falamos isso em outros episódios e vou continuar falando. A maternidade ela é cansativa, porque não é só o maternar. Nós temos outras inúmeras funções. E que muitas vezes, quando nós estamos na maternidade, nós estamos só com o que sobrou. Talvez você É. gastou tudo no seu trabalho, às vezes você gastou tudo nas outras relações, é na sua família que demanda de você. E aquele serzinho, né, que depende ainda mais de você, a sua paciência já está nos 10%, nos 5% de oxigênio. Então, se você pegar um mergulhador, quando ele está no final do oxigênio, porque ele precisa subir. Ele está desesperado, porque ele sabe que se ele ficar mais um pouco, ele vai morrer afogado. Então, não dá para você chegar No no limite. limite e entregar o limite para o seu filho. Tem que ser prioridade. Então, você tem que ter uma agenda de relacionamento com teu filho. Você precisa gastar tempo prazeroso com teu filho. Você precisa conhecer quem teu filho é. Como a Carol disse, quais são as coisas que ele é bom? Do que ele gosta? Se o seu filho é mais fechado, como você pode encontrar espaço para dialogar com ele? Ah, ele só gosta, sei lá, de Hot Wheels. Vai entrar no mundo Hot Wheels. Ah, não, ele só gosta de determinado jogo. Você vai entrar no mundo daquele jogo. Você vai conhecer os amigos dele. Ah, ele só fica legal com os amigos. Chama os amigos para casa. Chama os Exato. amigos, traz os amigos para cá. Traga momentos onde você consegue encontrar caminhos para encontrar teu filho. Você tem esse grande papel. E principalmente pais, até os 10 anos, 12, você é a pessoa preferida do seu filho. Exato. Não E se a perca gente essa fizer um trabalho lacuna. bem feito, nós vamos colher tantos frutos Frutos lá na frente, maravilhosos, né? porque vai ser saudável, né? Você falou uma coisa sobre mãe que eu me emociono, né? Porque ser mãe mudou minha vida. Eu sou apaixonada por ser mãe. É a minha melhor versão. Nossa, não tem nem o que dizer. Eu sou realmente uma privilegiada de estar nessa posição de ter meus filhos. E eu sinto muito que ser mãe é o exército de uma mulher só. Você está sempre na batalha com o marido, com o trabalho, com a rotina, com os filhos. Você se divide em um zilhão e parece que você é um exército, mais uma pessoa só. Só que dentro desse tudo que nós estamos falando, cara, se você não fizer, vai ser pior. Então não terceiriza. Encontre prazer nesse seu processo de também se tornar uma melhor versão de você mesma, enquanto indivíduo, enquanto mãe, enquanto prevenir a saúde emocional, porque essa é a chave para a gente se sentir feliz por completo, né? Uma felicidade, reitero, não hollywoodiana, sem, sem tristezas, mas mares de alegria e ilhas de tristeza, e não o contrário. E nós temos que tomar muito cuidado, já indo para os finalmente aqui do nosso papo. Cuidado também para essa relação. Você não tem uma expectativa que seu filho vai suprir todas as suas carências também. Ótimo. Porque às vezes a gente projeta no filho que ele vai preencher um espaço e Não aí é dele, né? não é dele. E aí o que acontece? A gente começa a ter uma expectativa de que aquele filho tem que fazer, afinal de contas, eu me dou, eu faço tudo, então ele tem que ser o melhor, porque ele tem que preencher esse E buraco. aí eu condiciono o amor. E aí eu culpo, e aí eu gero a culpa, e a Exato. culpa vai gerando que afastamento. Ah, porque eu faço tudo por você, ou eu parei de trabalhar por você, ou eu trabalho por você, não importa. A gente vai estar sempre botando na responsabilidade da criança ou do adolescente a sua própria jornada. Não que você trabalhe por conta dele, é óbvio, ou às vezes você deixou de trabalhar por conta dele, mas nenhuma dessas escolhas é responsabilidade do seu filho. É sua, e você precisa entender que é impossível sermos boas mães se nós não cuidarmos das nossas feridas e dos nossos buracos e dos nossos traumas. Então, cuidado, vê se você não está cobrando demais. Vê se também quando você chega, você não espera que teu filho preencha todos esses buracos. Vê se você não idealizou essa maternidade a ponto, ai, nossa, mas eu esperei que meu filho fosse tão grato, que olha tudo que eu faço por ele. A gratidão é algo que a gente conquista e vão ter os erros dele e vão ter as imaturidades dele e não dá pra gente ficar
depositando os nossos buracos e vazios e projetando nessa relação, porque mais afasta do que aproxima. Então, pais, fiquem atentos. Nós precisamos de filhos emocionalmente saudáveis e eles começam através de como nós cuidamos da nossa saúde emocional. Neste próximo passo, nós falamos de assuntos tão importantes para nós não entrarmos em relacionamentos abusivos e também para que nós também não sejamos aqueles que abusam das nossas relações, usurpando muitas vezes e querendo a todo custo que as pessoas vivam na nossa órbita. Lembre que para o próximo passo, para desenvolvermos relacionamento saudável, nós precisamos construir uma boa autoestima. Encararmos mesmo os nossos medos frente a frente, os nossos buracos e as nossas tristezas. Como nós falamos aqui, a coragem não é a ausência de medo, mas é ir apesar do medo. Lembre-se que o próximo passo precisa de uma boa rede de apoio. Busque ao seu redor pessoas que você possa se aproximar, abrir o coração. Para o próximo passo, se você puder, faça terapia. Busque apoio também na ciência, que pode muito te ajudar, na espiritualidade. Fortaleça a sua fé. Namore-se. Não tem como dar um próximo passo para uma relação saudável se você não se namorar, não cuidar de você mesmo. Cuidado dessa dependência, desse complexo de inferioridade que faz com que você acredite que precisa da outra metade. Na verdade, nós somos uma laranja completa e precisamos da maçã, precisamos do abacaxi, precisamos da manga, mas a laranja já está completa. E que você nunca se esqueça que para que você dê o próximo passo nesta construção, você precisa aprender a educar emocionalmente o seu filho. Observando se ele não se encontra em uma relação abusiva, intervindo de forma inteligente, fortalecendo a autoestima dele. Cuidado com o excesso de comparação, elogie mais o processo que a conquista e aprenda a ter momentos de qualidade com as pessoas que você ama. Cuidado com o excesso de cobranças. E quando nós assim fazemos, nós temos condição de dar um próximo passo ainda mais inteligente, para construirmos uma relação saudável conosco mesmos e com as pessoas que nós amamos. Eu quero aqui agradecer imensamente, Ká, parabéns pela sua história, parabéns pela mulher que você se tornou, que você tenha força, ânimo, motivação para continuar ajudando tantas outras mulheres a partir da sua história e a partir dos seus estudos. Que você possa sempre ter em você essa menina no olhar que você tem, essa paixão pelas coisas. A Carol é uma menina apaixonada, a Carol é uma menina intensa, e eu tenho uma filha, às vezes eu falo assim, Carol, vem aqui educar essa aqui, que essa aqui parece muito com você, eu tô perdida. Então, assim, que essa sua sensibilidade, que hoje você transformou em algo muito produtivo. Porque a sensibilidade, ela nos ajuda e nos motiva, mas a hipersensibilidade nos aprisiona. Você conseguiu cuidar da sua hipersensibilidade e usar a sua sensibilidade para expandir os seus conhecimentos e ajudar as pessoas. Eu tenho a Tata, porque eu sou a Tata, viu? Tenho muito orgulho de você. Ai, E eu obrigado por você muito lisonjeada, participar eu te aqui amo. próximo encontro. Você me inspirou muito, me ajudou demais. Eu tenho muito carinho, muita gratidão. Quem diria que estaria aqui, ó, compartilhando toda a minha história. Para mim é um carinho, uma honra. Um beijo para você que está nos ouvindo. Utilize da sua dor como algo produtivo, que com certeza você vai conseguir curar a sua alma, as suas feridas e dar um novo rumo para a sua história. A Mira também, obrigada pelo carinho. Eu que agradeço, que delícia. Continua sendo essa voz que ajuda tanta gente, que eu tenho tanto orgulho, uma amigona, que eu participei desse processo, acompanhei esse processo de amadurecimento e me ensina tanto e ensina tantas seguidoras. Foi uma delícia esse bate-papo. Obrigada, gente. Um beijo, amei. Obrigada a você. Obrigada, amor. E não se esqueçam de continuar nos enviando as suas dúvidas, os assuntos que vocês querem ouvir aqui para Camila poder explicar, trazer para vocês mais diálogos bons, produtivos como esse. Um beijo. E queridos e queridas, eu te espero no nosso próximo passo. Um beijo!